noite, pessoal. Nós vamos continuar a nossa programação, uma aula um pouco diferente hoje. Na semana passada nós começamos a trabalhar um pouco sobre os comportamentos dos botões através de eventos. Semana retrasada nós começamos a visualizar interfaces gráficas, né? Vimos também a diferença entre interface gráfica e interface, que quando se fala de uma linguagem de programação há diferença nesses dois conceitos. E semana passada ficou para vocês resolverem em casa uma atividade a qual eu mandei por meio de um QR Code. Eu tenho a resposta dessa atividade que está aqui corrigida, tá? No caso, a atividade era essa aqui, para vocês criarem essa interface dessa janelinha com usuário, senha, confirmação de senha, um botãozinho de inserir, e quando informasse ali, né, o usuário, a senha, a confirmação da senha, que houvesse uma verificação entre a senha e a confirmação. Nesse caso, teve aqui algumas dicas para vocês seguirem o desenvolvimento dessa interface, que são as mesmas dicas que nós utilizamos em aula até o momento. São aquelas 5 etapas que nós desenvolvemos para criar uma interface gráfica. Estender o JFrame, que é a tratativa da herança, criar os atributos dos campos que nós vamos usar na interface, né? JText, JLabel, JPasswordField. Aqui é a relação do tamanho que você coloca para a interface, né? O set size de 400 por 500, o título, sistema de cadastro. O construtor, é necessário também você informar lá os parâmetros de inicialização quando você executa o seu sistema. Então você tem que posicionar todos os botões, todos os elementos, né? Vertical, horizontal, para cima e para baixo, com uma determinada configuração. Então agora nós vamos corrigir essa atividade, né, conforme a interface foi elaborada. Então nós temos aqui inicialmente as bibliotecas que foram necessárias, que é necessariamente aqui a gente tem usado em sala. Na linha 1, na linha 2, na linha 3, nós temos aí Java AWT Container, Java AWT Event e JavaX.Swing. Event.asterisco, Swing.asterisco. Nós vimos em aula que quando nós colocamos o asterisco, né, significa que todos os componentes dali para frente podem ser usufruídos e utilizados, e a gente não precisa ali colocar o nome após o swing. Se não colocássemos o asterisco, teríamos que colocar um swing.jlabel, um swing.jtextfield, um swing.jpasswordfield, enfim, com todos os componentes que fôssemos utilizar, né, no nosso formulário, na nossa interface gráfica. Assim sendo, aqui nós temos a nossa classe que foi utilizada, que foi declarada, public class, atividade 1, extend JFrame. Então aqui é o primeiro passo, estender, fazer a herança do JFrame que está aqui no swing, da criação do formulário. Da linha 7 à linha 14 foram declarados todos os atributos que serão utilizados na interface gráfica: o label, o text field, o password field, o botão e o container, certo? LBL usuário, TXT usuário, LBL senha 1, LBL senha 2, TXT senha 1, TXT senha 2 e o botão de inserir, né? BTN inserir. Das linhas 16 em diante, nós damos inicialização ao nosso construtor que leva o mesmo nome da classe. Vocês observar a atividade 1, nós temos aí agora os parâmetros de inicialização da nossa interface, da nossa janela aí que foi criada. Como vocês podem observar, o set size está de 400 por 250, o set title como título de criação de login, a declaração do nosso container, ctn get content pane, ctn set layout null, mesmas padronizações que nós estamos acostumados a já utilizar em sala. Agora aqui embaixo nós temos o que? Chamativa do nosso atributo criado para ele se tornar um objeto. Todos os labels, todos os txts, né, e todos os passwords fields, nós temos que instanciá-los aqui e atribuir algum valor para ele, se assim for necessário também. Os labels, certamente, nós temos que colocar uma informação de texto para isso ser mostrado na nossa interface. LBL usuário igual a new JLabel usuário. Então, das linhas 22 à linha 28, nós fizemos essas declarações aí da chamativa do objeto. Das linhas 30 a 36, nós setamos o que? O posicionamento de cada componente na interface.
Observa aí que tem um tamanho, um valor definido, né? Esquerda, direita, para cima e para baixo, para ele ficar num certo posicionamento quando a janela for executada. Então você pode ver aqui, ó, LBL usuário seria o JLabel usuário. Então ele fica posicionado aqui em cima, ó, no topo. Ele pega uma configuração 00/125. Mesma coisa senha 1, ó, 050/125, senha 2, 0/100/125. Nós temos aí todos os três componentes praticamente ligados no mesmo ponto de início, 0. Ok? Então, aqui nós setbounds nós configuramos esses posicionamentos de cada elemento na tela, que foi o que nós fizemos. Sucessivamente, nós adicionamos no contain cada um desses elementos. Ok? E ao adicionar cada um desses elementos, configuramos a visibilidade para ser true, para ser verdadeiro. Este comando aqui é um comandinho novo, set the full code operation jframe.exit on close. Significa que você vai fechar, pode fechar ali o programa pela própria interface. Ele vai entender que o sistema foi finalizado, o botãozinho lá de fechar. Aqui embaixo, ainda dentro do nosso construtor, nós temos a tratativa do botão inserir, onde vai ser clicado no botão o que deve ser feito, né? Então isso aqui nós fizemos na última aula. Basicamente, o botão inserir ponto add action listening new action listening, né? E aqui dentro nós vamos tratar um método que vai, esse método é que vai falar para o botão o que ele deve fazer ao ele ser clicado, que vai estar no nosso próximo slide. Então nós temos aqui, ó, o método que trata o comportamento do botão. Ó, trata evento botão, inserir na nossa linha 53. Esse método ele vai ser tratado mais abaixo, mas ele tem que ser chamado dentro do nosso objeto, que é o próprio botão. Então a tratativa do método é o que? Ele vai pegar o usuário e vai armazenar. Ele vai pegar a senha 1 igual a new string txt senha 1 ponto get password e vai armazenar uma outra variável, string. Vai pegar a senha 2 igual a nova string txt senha 2 get password e vai armazenar também nessa senha 2. E aqui ele vai te dar uma mensagem joptiopenny.show mensagem dialog, e aí ele vai te falar, né, uma confirmação que a senha foi cadastrada para o usuário criado. Esse basicamente foi o método configurado para quando que o usuário informasse lá o login, as senhas, e clicasse no botão confirmar, o botão ia disparar esses eventos no armazenamento em cada uma dessas variáveis, e a mensagem senha cadastrada será então informada como um comportamento. Para executar, basta que você vá lá no seu método principal do seu projeto e você chame lá o objeto. No caso, o objeto ele tem que trazer o que? O nome da classe, atividade 1, nome do objeto, que no caso aqui está login, igual a new, atividade 1, abre e fecha parênteses. Basta executar que o projeto estará pronto para iniciar. Nós vamos finalizar esse momento por aqui, que é a correção, e vamos continuar em seguida aí para nós darmos sequência ao nosso cronograma, que será a aula que será ministrada nesse momento, a partir de alguns minutos para frente aí. Beleza, pessoal? Vamos continuar nosso acompanhamento, revisem as correções da atividade de vocês e em seguida já toma uma aguinha lá, vá no banheiro, se tiver que ir, e vamos dar sequência ao nosso cronograma aqui, envolvendo já a criação da interface com a junção com um banco de dados MySQL. Beleza? Abraço.